queria agradecer a Adriana pelo convite, a Narda também pelo convite. É uma honra estar aqui nesse painel com vocês. Quero agradecer também a presença dos meus colegas auditores do TCM São Paulo, Fernando Morini, o Gilson Piqueiras e o Eduardo de Pietro. Obrigada. Bom, falando, antes de entrar na apresentação, eu queria fazer uma breve apresentação. Eu trabalhei 10 anos na iniciativa privada com projetos estruturais. Então, como a gente está falando de mulheres na infraestrutura, eu peguei aqui uns recortes. Essa foto aí à direita, eu estou na cúpula da FGV, lá na Praia de Botafogo, no Rio de Janeiro, lá em cima. Então, mostrando que as mulheres também não estavam na obra, era a verificação do projeto estrutural, mas eu queria trazer também a minha experiência aí na infraestrutura, na parte de projetos, no caso. E estou no Tribunal de Contas do município de São Paulo desde 2016. A Lúcia comentou, né, que realmente são poucas mulheres engenheiras, e no meu concurso de 12 engenheiros, inclusive os 3 que eu mencionei, tinham apenas 2 engenheiras, eu e a Aline. E dos 40 auditores que entraram naquele concurso, eram apenas 7 mulheres. E o curioso foram os comentários das pessoas, falando assim, por que entraram poucas mulheres? E o que se falava é que a prova tinha sido muito difícil. E, por isso, poucas mulheres conseguiram passar. Então, é cômico se não fosse trágico esse tipo de mentalidade, mas acho que está mudando, né? Então, apesar da minha apresentação ser sobre o Observatório de Políticas Públicas, eu vou destacar, dentro do Observatório, o GT de Gênero, e vou falar também, no final, sobre uma auditoria operacional que a gente realizou no segundo semestre do ano passado, que tem total relação com esse painel de hoje. Bom, o Observatório de Políticas Públicas do TCM-SP começou como um projeto em 2021, um projeto do planejamento estratégico semelhante ao histórico que a Renata falou da Rede Integrar. Era uma ideia e foi ganhando corpo, e hoje ele está totalmente institucionalizado. Atualmente o observatório está no regimento interno da Escola de Gestão em Contas, e já é uma estrutura permanente. O observatório ele vem de um movimento dos tribunais de contas, de olhar mais para as políticas públicas, né, pensando nesse papel de juntar análise de dados, artigos acadêmicos, científicos, para que a gente agregue isso às auditorias e a gente consiga avaliar com maior profundidade a efetividade e a qualidade das políticas públicas. A gente fez um benchmarking também com o TCE do Rio Grande do Sul, que também tem um observatório. E no ano passado, no Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, foi feita uma apresentação conjunta sobre os 2 observatórios. Então, o que o observatório é na prática? Ele é uma instância que está estruturado em uma coordenação geral e diversos grupos de trabalho. E, basicamente, o observatório utiliza como entrada dados públicos, faz cruzamentos, análises, inferências, para contribuir não só para dentro do tribunal, na auditoria, a gente tem esse diálogo muito importante com o observatório, mas também para estimular o controle social, esse papel do Tribunal de Contas de instruir a sociedade também para que possa cobrar dos seus governantes o que está sendo implementado em relação às políticas públicas. A gente utiliza no observatório como referência os instrumentos de planejamento municipal também, então o PPA, o programa de metas e também a Agenda Municipal 2030, é uma importante ferramenta para a gente. E atualmente são 5 GTs, né? Podem ser criados outros com o tempo, mas atualmente nós temos o GT de saúde, de educação, de gênero, de regionalização do orçamento e de urbanismo. E os GTs promovem diversos seminários, eventos também que são muito ricos, porque a gente traz especialistas e sempre tem essa agregação de valor para a auditoria. E está sendo iniciado agora um novo produto do observatório, que é um POD. Então, é o POD Contas, que, se eu não me engano, está para sair a primeira edição, tá? E aí vai ter uma periodicidade. O observatório, ele tem uma estrutura, 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 ele tem uma e
Bom, a composição atual do Conselho, do Comitê de Coordenação Geral é o conselheiro João Antônio. Até o ano passado era o conselheiro, até junho era o conselheiro Maurício Faria, que se aposentou esse ano. Agora o conselheiro João Antônio, que também é o conselheiro dirigente da Escola de Contas. A coordenadora é uma mulher também, então dialoguei muito com ela para fazer essa apresentação, é a Egli. E a coordenadora adjunta é outra mulher, a Harme. E aqui são os membros. Além de mim, que estou na Secretaria de Controle Externo, temos outros auditores também que fazem parte da coordenação geral. Como eu falei, esse diálogo é muito rico. E a gente tem parceiros externos também. Então, coloquei aqui na tela alguns parceiros, secretarias municipais também, e isso engrandece muito a troca de informação e os resultados. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre a importância do observatório para a Secretaria de Controle Externo. Bom, então, primeiro, é sempre importante mencionar que em todos os GTs, não só na coordenação geral, a gente tem auditores que estão ali na ponta fazendo auditoria, que participam dos GTs. Isso tem uma retroalimentação do que a auditoria produz, de dados, de informações, para o que o observatório vai aprofundar e vice-versa. O observatório ele não é formado somente por auditores de controle externo. Se a gente quisesse, por exemplo, levar o observatório para dentro da Secretaria de Controle Externo, seria muito difícil, porque a gente estaria competindo por recursos que seriam utilizados nas fiscalizações e que seriam utilizados também no observatório. Então, ter essa instância do Observatório de Políticas Públicas é um reforço para a Secretaria de Controle Externo, porque a gente consegue ter pessoas com uma dedicação muito intensa para esse assunto, que vão atrás de parcerias com instituições de ensino, com parceiros externos, com redes de controle social, e em busca de dados, de sistematizar esses dados, de fazer cruzamentos, que a gente vai utilizar, vai se apropriar disso para as nossas auditorias. Então, o observatório ele é uma grande sinergia com a Secretaria de Controle Externo. A gente tem visto um ganho e a gente tem várias ideias daqui para frente também para isso. Inclusive, esse ano de 2023, a gente está elaborando o nosso plano anual de fiscalização de 2024 e o observatório pôde participar também, propondo temas para serem avaliados. Naturalmente, nem todo tema que foi proposto vai ser transformado numa auditoria, mas foi essa participação bem interessante de cada GT, junto com seus componentes, como eu falei, inclusive pessoas de fora, acadêmicos, por exemplo, para propor temas para a gente, talvez, inserir no nosso plano anual de fiscalização. Além disso, durante a execução de alguns trabalhos, e um deles é o que eu vou citar aqui no final, a auditoria operacional, o observatório também ajuda a gente com consulta a especialistas. Então, por exemplo, nessa auditoria operacional, a gente fez um painel de referência que teve o apoio do GT de Gênero do observatório. E também o observatório ele contribui na divulgação de trabalhos relevantes da auditoria, que também temos como exemplo essa auditoria operacional das mulheres em situação de violência. E, mais uma vez, só para reforçar, como eu falei, o observatório observa também o que a gente produz na Secretaria de Controle Externo. Então, muitas informações também vêm dos nossos trabalhos, dos nossos relatórios. Aqui tem o QR Code para acessar, depois a apresentação vai ficar disponível, então vocês vão poder navegar pelo site do observatório, entrar nos GTs, conhecer os indicadores, acessar artigos. É muito rico, muito vasto. E queria convidar também vocês para, no 3º Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, que vai acontecer em Fortaleza, final de novembro, começo de dezembro, vai ter uma oficina em que TCM São Paulo e TCE do Rio Grande do Sul vão falar sobre os observatórios. Então, ficou o convite. Bom, entrando agora na segunda parte, o GT de Gênero do Observatório. Eu quero agradecer aqui a Angélica, que é chefe de gabinete do conselheiro João Antônio. Ela é a coordenadora do GT de Gênero. Coordenadora adjunta é a Suelen. E a gente tem também como membros
3 auditores da Secretaria de Controle Externo, a Daiesse, a Ellen e o Rafael Cavalcante. Queria reforçar o meu agradecimento à Angélica. A Angélica foi chefe de gabinete da presidência nos últimos 5 anos e ela teve uma visão muito importante para o TCM São Paulo de estimular a possibilidade de mulheres em cargos de gestão. Inclusive, eu fui convidada nesse período e, de fato, assim, eu fui a primeira mulher como secretária de controle externo lá no TCM São Paulo, efetiva, né? Porque tiveram algumas que foram substitutas por alguns períodos, mas eu devo a isso, a essa visão, né, de conseguir dar esse apoio às mulheres, obviamente, com toda uma estrutura, com todo um preparo, né? Também não é jogar, ou empoderar a mulher, não é jogar a mulher para assumir uma coisa e, enfim, de repente colocá-lo numa situação de vulnerabilidade. Então, o que foi feito no TCM São Paulo foi algo bem estruturado e agradeço também ao conselheiro Eduardo Tuma, porque quando assumi a presidência esse ano, manteve esse convite a mim. E por isso que eu estou aqui hoje. Obrigada. E aí, eu queria levar vocês a uma reflexão, né? Mas, no final das contas, o que os tribunais de contas têm a ver com a igualdade de gênero? E aí, olhando para a época que eu entrei no TCM São Paulo, que nós entramos no TCM São Paulo, lá, quando tinha, por exemplo, um evento de internacional da mulher e tinha alguma palestra no auditório, às vezes era motivo de chacota, né? Vai falar sobre o quê? Vai falar sobre corte e costura? Vai falar sobre o quê? E o tribunal, não só o TCM São Paulo, mas todos estão nesse movimento, o TCU já um pouco na vanguarda, de 2011, se eu não me engano, teve uma auditoria sobre as mulheres também em situação de violência, mas o TCM São Paulo vem aprimorando isso, e por isso que eu trouxe nessa parte do GT de gênero, que contribui também para isso avançar de uma forma mais rápida, para perceber o papel dos tribunais de contas nesse tema, porque se a gente está falando dessa visão dos tribunais de contas de avaliar a política pública e não avaliar só como que o dinheiro é gasto, que aí a gente pega só os maiores contratos e justamente nas políticas relacionadas a gênero o investimento é baixo, então eles nunca cairiam na nossa seleção pelo critério da materialidade, mas como tem esse olhar da política pública, é fundamental que a gente se aproprie sobre as questões de gênero, entender como que isso impacta na formulação de políticas públicas. Então, o governo, quando ele constrói suas políticas públicas, desenha suas políticas públicas e pensa também nos espaços públicos, será que ele considera as questões de gênero? A gente precisa entender as peculiaridades, né? As mulheres, naturalmente, estão mais expostas a situações de violência. Um local à noite, escuro, a mulher fica mais vulnerável, não dá para negar. Questões simples, por exemplo, será que por que os fraudários ficam sempre nos banheiros femininos, ou quase sempre nos banheiros femininos? Por que só a mãe que tem que ter essa carga, né, de cuidar das crianças? E só fazendo um parênteses, né, não estou falando do nosso nível social, porque a gente está num corte da sociedade que tem seus privilégios, mas vamos pensar de uma forma mais ampla, né? Quanto mais baixa a renda, maiores essas diferenças, elas, de forma mais importante, elas se apresentam. E lembrando, né, as mulheres elas são maioria numérica, mas socialmente elas muitas vezes são minoria. E conversando com a Angélica para me preparar para essa apresentação de hoje, ela deu um exemplo de quando ela estava no governo federal e tinha a discussão das obras de Belo Monte. Então, quando um governo pensa numa obra pública grande, distante dos grandes centros, será que ele pensa em como que aqueles operários, na sua grande maioria homens, vão viver durante aquele período? Porque será que lá vai ter uma estrutura, por exemplo, para eles levarem suas famílias, suas esposas, seus filhos? Ou, ao pensar nessa obra, sem pensar nessa questão, não vai estar criando uma ruptura na família? Vai deixar mulher e filhos na cidade, eles vão para lá, ou talvez vivendo lá durante alguns anos, eles vão se relacionar com alguém da sociedade, vão formar uma família, mas quando acaba a obra eles não conseguem manter essa família, né? E a gente sabe que, infelizmente, quando não tem essa estrutura, as mulheres que estão lá, elas
elas estão em posições que muitas vezes, inclusive, até questões relacionadas à prostituição. Então, a mulher que está lá, reproduzindo aqui uma frase que eu ouvi, ou elas fazem comida ou elas são comida, infelizmente. Então, o Estado precisa pensar nas políticas públicas de uma forma mais ampla, realmente. Bom, tudo isso foi para falar, né? Dessa forma, o GT de Gênero, ele traz um ganho para o Tribunal de Contas do município de São Paulo, porque abre a nossa visão a respeito dessas questões delicadas e sensíveis que muitas vezes passam despercebidas na rotina do nosso dia a dia, quando a gente pensa em coisas relevantes, e isso fica para trás. Por isso que o GT de Gênero tem esse papel muito importante para a gente, para trazer luz a essa questão. E só para finalizar esse slide, eu queria comentar aqui, né? Nós, mulheres que estamos aqui, a gente tem que ter em mente que nós, assim, muitas vezes a gente tem dificuldade em perceber a importância desse tema, porque muitas de nós, ou a grande maioria de nós, não passamos por grandes dificuldades, por grandes discriminações, né? Nós podemos estudar, muitas de nós, em boas escolas, fazer faculdade, e nós quase sempre fomos respeitadas, independentemente de sermos mulheres. Mas vamos olhar não para o nosso exemplo, vamos olhar para a sociedade como um todo mesmo. Às vezes é uma pessoa que trabalha na sua casa, uma ajudante, já parou para pensar como é que é a vida dela, o que ela passou, quais são as dificuldades por ser mulher? Então, enfim, assim, o que eu queria trazer não é uma questão de ideologia, de corrente, mas é uma questão realmente de sensibilidade, de pensar no ser humano, na mulher ser humano, já que o tema aqui é mulher, nessas desigualdades, e como que o Estado e a formulação de políticas públicas tem que considerar isso. Bom, aqui eu só trouxe uma imagem breve, como eu fiz o convite para vocês entrarem no site, para mostrar a quantidade. Aqui à esquerda tem um destaque para todos os dados e indicadores que o GT de Gênero disponibilizou. E na apresentação dessa parte, a gente já traz, né, que apesar da gente ter esse GT de Gênero, os dados a respeito das políticas públicas que contemplam a questão de gênero são dados muito escassos. Mas a equipe do GT faz um esforço para que realmente consiga obter esses dados, consiga cruzar, consiga trazer informação para contribuir nessa avaliação. E eu queria destacar também aqui 2 cursos que foram promovidos pelo GT. O primeiro, curso de formação em cidadania e direito das mulheres, e o outro, curso de formação em direitos das mulheres e orçamento público. Clicando nisso, vocês têm acesso aos slides, tá? E reforçar aqui que o Observatório trabalha também de forma transversal entre todos os seus grupos de trabalho, principalmente o GT de Gênero, porque se a gente está falando de saúde, tem uma enorme relação com o GT de Gênero, então tem muito diálogo entre os 2 GTs. E a mesma coisa para todos os outros, o urbanismo também tem muito, e além dos GTs, como eu falei, a auditoria, a Secretaria de Controle Externo. E um dos projetos que estão para sair, como um produto do GT, é um estudo sobre planejamento urbano e o conceito de lar expandido. E isso realmente tem uma transversalidade muito forte com todos os GTs. Para fechar essa segunda parte, já encaminhando para o final, eu coloquei aqui o link, não tem o QR Code, então para vocês acessarem, tem que ver pelos slides mesmo. Uma apresentação que foi feita sobre orçamento sensível a gênero e raça, que foi uma promoção do GT de Gênero. Bom, então agora aqui terceira e última parte. Eu quero falar um pouquinho para vocês sobre essa auditoria operacional, que teve como objeto a acolhida das mulheres em situação de violência. E quero destacar aqui o trabalho das auditoras que participaram, a Gisele Ferreira e a Magali Dato, a supervisora Mariana Cruz e o coordenador Rafael Arantes, pelo brilhante trabalho. Bom, essa auditoria foi realizada, então, no 2º semestre do ano passado e teve o julgamento agora em meados de 2023. O conselheiro relator foi o conselheiro Roberto Braguin. E
a ideia dessa auditoria partiu do gabinete dele, de algumas assessoras, a Elaine, a Daniela, a Beatriz, que durante a pandemia o tribunal recebeu muitas representações a respeito desse tema das mulheres em situação de violência e como que a prefeitura estava estruturada para dar essa assistência. Então, na época que a gente estava elaborando o PAF de 2023, eles propuseram esse tema. Bom, essa auditoria teve como objetivo avaliar o processo de atendimento a essas mulheres, identificando pontos críticos e oportunidades de melhoria. Lá no município de São Paulo, são 2 secretarias municipais que atuam nesse tipo de serviço. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e a Secretaria Municipal de Assistência Social. E, como eu falei, na segunda parte da minha apresentação, a gente fez o painel de referência para a validação da matriz de planejamento em parceria com o GT de Gênero e ouvindo também diversos especialistas na área. Tá? O recorte aqui nessa auditoria, pessoal, foi a violência doméstica e familiar, porque a gente sabe que, infelizmente, existem outros tipos de violências às mulheres, mas não estavam no escopo dessa auditoria. Na etapa de execução, a equipe de auditoria, composta somente por mulheres, visitaram os equipamentos especializados, fizeram entrevistas com as gestoras, fizeram entrevista também com algumas mulheres que estavam em atendimento, obviamente respeitando a sensibilidade delas, né? Então, deixando bem à vontade. Então, foi feita uma entrevista com elas para avaliar a qualidade do serviço. Foram feitas também entrevistas com representantes da rede de enfrentamento da violência, então tem membros do Ministério Público também, tem uma rede forte nesse sentido, e foi aplicado um questionário à população em geral para que a gente pudesse entender qual é o nível de conhecimento da população, separando quem não trabalha com o tema. Obviamente quem trabalha com o tema tem um nível de conhecimento maior, mas para a gente entender como que a sociedade conhecia ou não esse tipo de serviço prestado pelo município. E vou chegar logo aqui aos principais achados, mas uma apresentação mais detalhada sobre essa auditoria, eu tenho um link no final dos meus slides, tá? Caso vocês queiram, tem aproximadamente meia hora em que as auditoras, uma auditora, a Gisele, e a Mariana, a supervisora, falam sobre um pouquinho mais aprofundado sobre essa auditoria. Mas vamos lá, os achados foram divididos em 3 partes. A primeira parte é em relação à execução dos serviços. Então, foi muito nítido e chocante a insuficiência de servidores. Então, em alguns equipamentos que era para ter uma equipe de 15, 16 servidores, só tinha 2. Então, como que a prefeitura vai conseguir prestar um serviço de qualidade sem uma equipe preparada? E também, naturalmente, em decorrência disso, a ausência de multidisciplinariedade na equipe de atendimento. Outra questão que chocou muito, foi até para a mídia, notícia, fragilidade em relação aos serviços prestados. No caso, em alguns centros que tinham pernoite, as crianças que estavam com as suas mães que foram vítimas de violência só podiam comer o jantar 7 horas da noite e depois, de manhã cedo, era a próxima refeição. Então, iam dormir com fome, né? Isso chocou muito, e isso é relatado pelas pessoas que estavam sendo atendidas, e também não tinha uma estrutura para distrair essas crianças, para brincar. Então, imagina, já está numa situação difícil e você vai para um lugar que você é acolhido, mas não tem esse conforto. Um outro problema também detectado, que existe lá em São Paulo o ônibus Lilás, que é para ser um apoio itinerante, mas ele teve pouquíssima operação, não estava conseguindo cumprir o seu papel, portanto. E também problema na orientação às mulheres que buscavam atendimento próximo ao horário de fechamento das unidades, né? Porque são vários tipos de unidade. Tem esse tipo de unidade que recebia, dava o primeiro atendimento à mulher, se ela chegava perto do horário de fechamento, não tinha orientação suficiente, adequada. Segundo grupo de achados que a gente classificou, acesso aos serviços especializados. Então, foram verificados os meios de divulgação, o Instagram, e viu que não tinha um alcance, não tinha uma rotina de divulgar esse serviço. Então, a população realmente, no momento que precisava, nem sabia que esse serviço existia.
E também olhamos São Paulo como um todo, e nas regiões onde tem os maiores índices de violência, falta equipamento, né? Então, tem uma questão relacionada também ao acesso aos serviços. E, por fim, o último grupo de achados é a gestão dos equipamentos, que não tinha, como a própria Renata falou, se a gente não mede, como que a gente garante, como é que a gente acompanha, como é que a gente continua com o serviço? Então, tem fragilidade na mensuração da demanda, na mensuração da qualidade, da efetividade do trabalho, se aquelas mulheres realmente conseguiram não só o acolhimento, mas se elas conseguiram mudar a situação de vida. Tem um programa relacionado a isso, chamado Tem Saída, que é para dar o suporte às mulheres, para que elas, muitas vezes, elas dependem financeiramente do agressor, e o programa Tem Saída é para preparar essas mulheres para o mercado de trabalho, mas, infelizmente, não tem dados suficientes a respeito do resultado desse programa. Então, a gente não tem como verificar se a ponta está gerando o resultado esperado. E aqui tem esses 2 links, também não coloquei o QR Code aqui, mas depois vocês podem acessar. O primeiro, essa é a Mariana Cruz, a supervisora do trabalho, é um vídeo resumo que é sobre o trabalho, tem também falas das assessoras do conselheiro relator. E à direita tem o link para um evento que foi promovido pelo GT de Gênero, que a segunda parte é a apresentação, muito mais aprofundada do que essa que eu fiz, sobre a auditoria operacional. E a primeira parte é um diálogo com 3 mulheres, que agora eu não vou conseguir elencar aqui de cabeça, mas do Ministério Público, do Controle Social, também falando sobre esse problema. E, para finalizar, tem o link do relatório da auditoria operacional e do voto do conselheiro relator, para também vocês conseguirem ter mais informações. Inclusive, o TCM São Paulo fica à disposição para compartilhar com outros tribunais de contas que eventualmente queiram reproduzir essa auditoria de forma aprimorada, naturalmente. A gente também ouviu o feedback. E lembrar que essa auditoria vai ser monitorada. Então, a prefeitura, uma das determinações foi que a prefeitura fizesse um plano de ação para implementar o que for necessário para atender as determinações que estão no acórdão. E a Secretaria de Controle Externo vai verificar, vai monitorar as ações implementadas. Então, ainda teremos desdobramentos desse trabalho. Então, quase no tempo, faltando 1 minutinho e meio para minha meia hora, eu encerro aqui minha apresentação. Obrigada.